Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aqui para mais uma lição, para mais um estudo bíblico aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, tá? Eu espero que seja muito proveitoso para você e se você gostar, não se esqueça, tá? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal que você vai nos ajudar a expandir mais esta palavra, esse estudo, assim como os outros vídeos também. Eu acredito que você deva gostar. Bom, esse estudo que nós vamos estar apresentando aqui nesse vídeo, na verdade, ele faz parte de uma série de estudos que visa passar para o neófito informações básicas sobre os fundamentos da fé cristã. Esta lição é a quarta lição desta série e o tema desta lição é as ordenanças da igreja. É sobre isso que nós vamos estudar neste vídeo. Portanto, eu te convido, vem comigo. Pronto, já voltamos. Foi rapidinho. Como eu ia dizendo para você, esse estudo, as ordenanças da igreja, é para você que é novo na fé e que precisa compreender que há uma necessidade de se preparar para receber o batismo, para ser batizado nas águas. Bom, o batismo, ele é o marco na sua vida espiritual e ele demonstra também que você renunciou ao mundo, e reconhece a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Quero salientar também que batizar-se é tornar-se também membro do corpo de Cristo, isto é, membro da igreja espiritual de Cristo. É necessário, então, que se entenda a seriedade do batismo, dessa decisão, nessa tomada de decisão, nesse início de caminhada e que você está começando agora. Vamos prosseguir e vamos falar então das ordenanças da igreja. O que são as ordenanças? O que são as ordenanças? Ordenança, o conceito da palavra ordenança significa ordens, decretos, regras, que são dadas por alguém superior àquele que as recebe, né? Você recebe de alguém alguma orientação, alguma ordem para você cumprir, para você obedecer. Essas ordens, elas são chamadas de ordenanças. Existem outros significados para a palavra ordenança, mas as ordenanças que nós estamos citando aqui são ordenanças que nós vamos extrair da Bíblia para a Igreja de Cristo e, neste caso, significa ordens, decretos, regras para aquele que quer seguir na fé cristã. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós vamos encontrar ali as ordenanças entregadas pelo Criador ao seu servo Moisés, que são os mandamentos, né, conhecido por todo mundo, né, até para quem não segue a Bíblia, quem não é cristão, conhece a história, ou pelo menos até consegue citar alguns, se não os 10 mandamentos da Bíblia, que são dados diretamente do Criador para o seu servo Moisés, a fim de que o seu povo pudesse ser conduzido do Egito até a terra prometida, até a terra de Canaã. Êxodo, capítulo 20. No Novo Testamento, nós vamos encontrar para a Igreja de Cristo as ordenanças que foram escritas, que foram ditadas por Jesus Cristo, que é a cabeça
da igreja. Então Jesus Cristo, ele traz as suas ordenanças para a igreja. Nós vamos falar dessas ordenanças durante esse estudo. A primeira ordenança, a igreja de Jesus. Foi uma ordem de Jesus que se formasse a igreja. Foi ideia dele, foi criação dele, foi instituição de Jesus. O cristianismo, ele veio para implantar esse novo modo de viver para os homens aqui na terra. O cristianismo não é, pois, uma religião ritualista, mas a maneira do homem viver em comunhão com Deus. No entanto, são necessárias regras, a fim de que haja reconhecimento dessa instituição que nós chamamos de igreja. Igreja, corpo de Cristo, igreja, instituição. Precisa regras. Dentro dessa instituição chamada igreja, existem duas cerimônias que são ordenanças que foram deixadas estipuladas pelo próprio Senhor Jesus para esta igreja, para o seu corpo, para aqueles que foram chamados para fora do mundo, para compor esta igreja, para a sua eclésia. Jesus então deixou as suas ordenanças para essa igreja. São duas. E quais são? O batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia. São as duas grandes ordenanças deixadas por Jesus, ou melhor, ordenadas por Jesus para a sua igreja. A primeira delas que nós vamos aqui esmiuçar um pouco mais é a ordenança do batismo. Então, o batismo. A palavra batismo, ela significa mergulho nas águas, ou mergulhar, afundar nas águas. Ela vem de uma palavra grega, a palavra baptizo, e que significa isso, mergulhar nas águas. Então, quando você fala que vai batizar alguém, você está dizendo que você vai mergulhar essa pessoa na água. Então, batismo significa mergulhar nas águas, mergulhar a pessoa nas águas, afundar nas águas. Através do batismo é que o novo cristão ele é recebido como membro naquela igreja local. E agora eu estou falando da igreja terrena, porque quando você fala em entrar na igreja de Cristo, né, é uma situação, é espiritual. Mas o batismo, ele também ele marca, é o seu testemunho para que os irmãos daquela igreja local, eles tenham o conhecimento daquilo que eu falei aqui na introdução neste vídeo, que o batismo, ele representa que você agora faz parte do corpo de Cristo e que você já renunciou ao mundo e iniciou uma nova caminhada com Cristo. Então, os irmãos, eles vendo o seu testemunho através do batismo, eles te recebem como membro daquela igreja local. Estou falando agora da igreja física, a igreja onde as pessoas se reúnem, aquele grupo de pessoas que se reúnem em determinado local. Então o batismo ele também tem esse propósito aqui na terra, né, de que você seja recebido como membro daquela igreja local. E fazendo parte da igreja local, naturalmente, você também faz parte do corpo de Cristo, e agora eu falo também no corpo espiritual. A palavra ela diz assim, ó, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, ou seja, precisa estar conectado à igreja terrena para que você possa também estar ligado à igreja espiritual, aquela que vai estar habitando eternamente na glória no céu com o Criador. Qual o significado do batismo? Né, gente? Para ver, a pessoa mergulhou na água, para o novo crente, isso é uma incógnita e muitos perguntam às vezes em sala de aula. Mas o que significa o batismo, né? Qual é o significado dele? E como eu já disse, o batismo ele pode ilustrar muitos
aspectos da salvação e representa o fundamento do Evangelho. Você pode verificar isso lendo o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo, a tomar por esta palavra de Cristo Jesus, ele passa então a ser considerado como um dos fundamentos do Evangelho de Jesus. Esse é o significado do batismo. O batismo nas águas é também chamado de batismo do arrependimento. Batismo do arrependimento, que é o primeiro batismo, né? Jesus fala do batismo com fogo. Tem um outro batismo, esse é outro tema para outro estudo. Mas esse batismo também ele é considerado o batismo de arrependimento, ou o batismo de João Batista, né? Porque João Batista ele praticava esse batismo, e João Batista veio então a batizar o próprio Senhor Jesus. Jesus foi até João Batista e falou: é necessário que se cumpra as Escrituras. Então é necessário, João, que você me batize. Eu preciso ser batizado. João era profeta e João então celebrou o batismo de Jesus. Então há uma necessidade. O próprio Jesus passou pelo batismo. Eu e você precisamos passar também pelo batismo. Quer dizer, no caso eu já passei pelo batismo. Estou falando com você que ainda não passou pelo batismo. É preciso que você passe pelo batismo das águas, que também é conhecido como batismo de arrependimento, ou o batismo de João Batista. Nesse batismo, quando você desce nas águas, o simbolismo desse descer e mergulhar nas águas, como nessa figura que você está vendo agora em tela, em que no pensamento desse jovem, ele está imaginando a cena de um batismo, e nesta cena de batismo, o pastor ele está mergulhando a pessoa nas águas. Nesse momento que você está mergulhando a pessoa nas águas, esse é o simbolismo de que aquela pessoa, aquele batizando, ele já morreu para o mundo, ele já morreu para as coisas do mundo, as coisas que o afastavam de Deus. Ele morreu para aquilo, morreu para o pecado. E aí quando ele ressurge das águas, significa que ele ressuscitou, ele ressurgiu para Deus, ele ressurgiu para uma vida com Deus, dedicada a Deus. Então o batismo tem, o simbolismo do batismo, do ato do batismo é exatamente esse. Você afunda a pessoa, morre, afogou a pessoa, morreu, e quando ela levanta das águas, simboliza, está nascendo aqui agora uma nova criatura, para a adoração de Deus. Requisitos para o batismo, meu irmão. Requisitos para o batismo. O que é necessário para o batismo, para que você possa passar pelo processo do batismo nas águas? O que é necessário? Claro, existem alguns critérios, não pode ser de qualquer maneira, não é verdade? Então, primeiro critério, é necessário que haja arrependimento dos pecados cometidos. É necessário. Por isso que ele é chamado de o batismo de arrependimento. Né? Você demonstra que você se arrependeu de todo o mal que você praticou, toda a iniquidade que você praticou. Você agora é nova criatura. Então, nesta condição, primeiro requisito que você precisa preencher para poder participar do batismo, como um batizando. Eu vou deixar uma referência para você em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Segundo requisito, é necessário que você
queira ser batizado, você tem que ter o desejo de ser batizado. Quando isso entrar no seu coração, esse desejo, essa vontade, esse é um outro requisito. Você não pode ser batizado porque, mamãe mandou batizar, papai mandou batizar. Não, na minha família todo mundo é batizado, eu tenho que batizar também. Né? Eu como pastor de igreja, já passei por algumas situações de mãe, ou avó, ou avô, e às vezes até tios, né? Esse fulaninho da família, ele precisa se batizar porque ele não batizou ainda. Mas o desejo, o querer, não tem que estar nas pessoas que estão em volta, tem que estar na pessoa, porque a tua relação com Deus, ela é personalizada, pessoal, individual, é você e Deus. Então esse querer tem que estar no coração da pessoa, aquela que quer se batizar. É você que está me assistindo agora, você que está aqui agora estudando comigo. Você precisa ter esse desejo, você precisa querer se batizar. Se tem esse desejo no coração, você cumpriu então o segundo requisito. E para esse segundo requisito, eu vou deixar aqui duas referências bíblicas para você estudar também. Leia Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41. E depois, Atos capítulo 8, versículo 12. Atos capítulo 8, versículo 12. Terceiro critério para você ser batizado: você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, viveu entre os homens, viveu entre nós, entregou a sua vida, foi crucificado e morto, ressuscitou ao terceiro dia e ele retornará para buscar a sua igreja, para viver em glória, na glória, com ele na presença do Pai. Que coisa maravilha! Se você acredita nisso, você então está preenchendo o terceiro requisito para ser batizado. Terceiro requisito para ser batizado. Uma referência que eu vou deixar para você, é a referência que nós acabamos de ler. É Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quarto requisito. Você precisa ter um testemunho de vida moral, eu diria exemplar. Testemunho de vida moral exemplar. Mas como é que eu meço isso? Né? Como eu te mostro aqui nessa figura agora. Veja bem, a mão sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é o norteador da sua ética, da sua moral, dos seus hábitos, da sua prática, do seu modo de vida. Então, se você, embora não tenha um conhecimento completo da Bíblia, e também você não será o perfeito da Bíblia, mas se você se mira na Bíblia, se você demonstra que você é uma pessoa que busca viver de acordo com os preceitos daquilo que você já aprendeu em relação à palavra de Deus, então você preencheu aí o quarto requisito para ser batizado. É alguém que está caminhando na fé, está buscando seguir a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, caminhando com Cristo dentro do seu limite, dentro daquilo que você já sabe, dentro daquilo que você conhece. Então você preencheu o quarto requisito para passar pelas águas, para passar pelo batismo. Quinto requisito. É necessário que você seja uma pessoa que tenha responsabilidade pelos atos que você pratica. Seja responsável por aquilo que você faz. Que você seja uma pessoa que possa responder pelas consequências daquilo que você pratica. Por essa razão é que a igreja evangélica, ela não batiza crianças. Por isso que eu botei aqui essa imagem para você de uma criancinha. Olha só que imagem bonita, a criancinha olhando para quem está fotografando. Ela está brincando lá com os brinquedinhos de plástico, com um sorriso lindo e puro. Uma criança desse tamanho, né, uma criança desse porte, eu não creio que ela tenha maldade no coração.
eu não creio que ela tenha vícios, eu não creio. Ela não pode responder pelo que ela faz. Uma criança dessa, ela vê uma tomada, ela vai enfiar o dedinho lá na tomada e vai tomar um choque, porque ela não sabe que aquilo ali vai trazer mal para ela, pode até matá-la. Ela não sabe disso. Então, essa criança não pode responder pelos seus atos. Essa é a razão pela qual as igrejas evangélicas, elas não batizam crianças, porque você tem que ter consciência daquilo que está fazendo. E como eu disse aqui na introdução deste vídeo, deste estudo aqui, que você precisa ver qual é a necessidade de passar pelas águas, de ser batizado. Para isso, você realmente tem que ser uma pessoa que tenha o discernimento do que é certo, do que é errado, né? E que você, pelos atos que você pratica, você vai naturalmente ter que arcar com as consequências desses atos. Então, para isso, você não pode ser criança, tem que ser uma pessoa, no mínimo, que tenha o discernimento do que é certo, o que é errado, o que é ruim, o que é bom, né, para você escolher o caminho bom. Né? Então, uma criancinha como essa que eu estou mostrando aí, ela não vai ter esse discernimento. Você entendeu? Eu espero que sim. Necessidade do batismo. O batismo é necessário, porque o batismo, ele também é obediência. Obediência à palavra de Deus. Isso, obediência à palavra de Deus. Você leia comigo, eu vou pegar minha Bíblia aqui, você vai ler comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, a palavra de Deus, ela diz exatamente isso. Olha só. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Então ele disse, ide pregai a todas as nações, em todos os lugares da terra. Tá? Onde houver uma nação, o povo tem que ir lá, naquela nação, levar a palavra, pregar e batizar. Se tem uma ordem para batizar, a outra ordem que está implícita é a que nós devemos ser batizados. Então, se tem uma ordem para batizar, a ordem implícita seja batizado. Seja batizado. Então, o batismo também é obediência. Obediência à palavra de Deus. A segunda ordenança é a ceia, que comumente você vai ver os irmãos evangélicos chamar de Santa Ceia, né? Vamos chamar de Santa Ceia. Biblicamente, na verdade, o nome da ordenança é ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês como Santa Ceia, porque pelo costume, é praxe no meio do povo chamar de Santa Ceia. E por que chamam de Santa Ceia? Porque ao praticarmos já estou chamando de Santa Ceia, ao praticarmos o ato da ceia, nós santificamos os elementos que compõem essa ceia. Eu vou falar dos elementos já já. Tá? Nós santificamos, e a partir daí, quando você está trabalhando com tudo já santificado, então aquele ato ele passa a ser santo também. Tá? Mas na verdade, teologicamente, biblicamente, você deve chamar de ceia, a ceia do Senhor, a ceia da ordenança que Jesus deixou para a prática da sua igreja. Então veja bem, eu estou falando da ceia, estou enfocando a igreja, porque a igreja é neotestamentária. A Bíblia ela é composta por 2 testamentos. O primeiro testamento, chamado de Antigo ou Velho Testamento, e o segundo testamento, que é chamado de o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus.
Veja nas figuras, você vai ver ali, olha, tá vendo? Os homens marcando os umbrais das portas. Isso aconteceu lá no livro de Êxodo, quando Moisés, então, na última praga, que foi com o anjo da morte, passou no meio da terra do Egito, matando todos os primogênitos dos egípcios, né? Matando os primogênitos dos egípcios. Deus então ordenou ao seu povo que marcassem os umbrais de suas portas com sangue, com vermelho de sangue. E aí todas as portas foram marcadas. Quando o anjo da morte passou, onde tinha as portas marcadas, o anjo da morte ele não entrou para poder consumir. Onde não tinha a marca, ele entrou e o primogênito daquela casa, ele foi ceifado, ele foi morto pelo anjo da morte. Na outra figura, nós vemos ali a imagem que representa a abertura do Mar Vermelho, e é quando o povo então estava já saindo do Egito, atravessando ali aquelas fronteiras, né, que eu vou dizer assim, fronteira que era o limite do mar, e no meio daquele mar ali, Deus deu a libertação final para o seu povo. Então, primeiro libertou no Egito, que está representado ali nas primeiras figuras, e tirou do Egito, então, de uma vez por todas, no ato da travessia do Mar Vermelho. Aí Deus deixou uma ordem para aquele povo, para que celebrasse a Páscoa. E qual o significado dessa Páscoa, a Páscoa dos judeus? Eles tinham que celebrar para lembrar o dia em que o Senhor os livrou da terra do Egito, das garras, das mãos da escravidão do povo Egito, das mãos de Faraó, né? E foi durante a celebração dessa Páscoa que o Senhor Jesus ele se reuniu com seus discípulos em uma casa, e ali ele celebrou a ceia, ele celebrou a Páscoa, celebrando a ceia e dando ordem para que a sua igreja fizesse dali para frente aquilo em memória dele. Aquela foi a última Páscoa que o Senhor Jesus participou com os homens aqui na terra, e também foi a última ceia. E ele disse na sua palavra, né, fazei isto em memória de mim. Então, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós celebramos agora a nossa, já não é mais a Páscoa, mas sim a ceia, que nós chamamos a ceia do Senhor. E esta celebração, os detalhes desta celebração do Senhor Jesus, você pode verificar no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o final, até o versículo 31. Você vai encontrar ali o texto com todos os detalhes de como é a celebração dessa ceia. O apóstolo Paulo, ele detalhou esta celebração para nós ali. A instituição da ceia. A instituição da ceia. Veja aí esse texto aí em Mateus capítulo 26 até o versículo 28. É um texto que nós também apresentamos no texto onde a ceia está sendo instituída pelo Senhor Jesus, né? E diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 28. Então veja bem, a palavra de Deus, ela também diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora Jesus vem
E ele coloca nesse texto a instituição da Santa Ceia, falando do corpo dele, né? Que isto é o meu corpo, eu estou partindo, dando comer, porque isso é o meu corpo. Ele também pegou o cálice com vinho e disse: isso aqui é o meu sangue, tudo isso que eu vou dar por vocês, é a minha vida que eu estou entregando por vocês. Para quê? Para que vocês sejam livres, para que vocês sejam libertos. Então, lá na Páscoa, o povo foi liberto do Egito. E hoje, na celebração da Páscoa, nós celebramos a libertação do povo das garras do pecado, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Você se liberta do mundo para uma nova vida, uma vida espiritual na presença de Jesus. Como eu disse, chegamos lá. Significado dos elementos que nós utilizamos na celebração da Santa Ceia. São 2 elementos. O primeiro elemento é o pão. É o pão. O que significa o pão? O pão simboliza o corpo de Cristo. Nos versículos que nós acabamos de ler agora há pouco, nós vimos isso. Então, quando você come do pão, você está comendo do corpo de Cristo. Que é uma relação mais intrínseca com alguém, né? Uma participação. É claro que isso é simbólico, viu, meus amados? Isso é simbólico. Você não vai comer a carne de Cristo, você não vai comer, você não é canibal, né? Mas é simbólico. Você está participando do corpo de maneira intrínseca. Você está dentro do corpo, mas quando você come o pão, o corpo de Cristo também está dentro de você. Que maravilha! Esse é o simbolismo, né? O segundo elemento é o vinho. O vinho. E ele disse também: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então nós costumamos dizer, inclusive há louvores, né, que a gente canta e que dizem isso, que o nosso Deus é um Deus de aliança. E esta é a nova aliança. A nossa nova aliança é uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Né? É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Então, fazer isso em memória de mim. O vinho, então, passa a simbolizar, significa o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário lá atrás, para que eu e você, nós tivéssemos a oportunidade de retornar à presença do Pai. Glórias a Deus. E qual o significado do ato da ceia? O significado do ato da ceia. Por que nós celebramos? O que significa a celebração do ato da ceia? Bom, primeiro, ele simboliza a morte de Cristo. Ele simboliza a morte de Cristo. Fazer isso até que ele venha. É o que diz no texto, na palavra. Então, significa, primeiro, a morte de Cristo. Depois, olha a morte aí. Cristo foi crucificado na cruz, e esta imagem que eu te mostro aqui é a imagem, teoricamente, do túmulo onde Jesus foi sepultado. Depois, o que ele significa? Significa também que Jesus ele fez uma promessa de que ele vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. Então, ao celebrar a Santa Ceia, esta celebração não é feita para lembrarmos apenas da morte de Cristo, mas da sua grande vitória, porque ele ressuscitou, ele foi alçado aos céus e ele retornará para buscar essa igreja. Então teve o momento da morte, mas principalmente nós celebramos não a morte, mas a vitória. Lembramos da morte para que nós não esqueçamos de que um dia ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos salvação. Mas celebramos
porque ele venceu a morte e ele foi ao céu para retornar e levar a sua igreja, a sua amada noiva, para habitar com ele na glória. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos, na verdade, demonstrando tudo isso de forma simbólica em tudo que é processado durante a celebração da Santa Ceia. Como nós devemos participar da ceia? Como devemos participar da ceia? Bom, queridos, a ceia é para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Para todos aqueles que já passaram pelo batismo nas águas. E esses já têm condição de participar da ceia do Senhor. Eu sempre gosto de frisar que, embora nós temos muitas diferenças doutrinárias no nosso meio evangélico, né? Muitas diferenças doutrinárias, mas eu gostaria sempre de lembrar que Jesus Cristo, quando ele se reuniu para cear, ele se reuniu com 12 discípulos, os quais faziam parte do corpo da igreja que ele havia iniciado, e todos eles também já haviam passado pelas águas. Então Jesus não participou da ceia com quem não fazia parte do corpo. Jesus não participou da ceia com aqueles que ainda não eram batizados. Às vezes as pessoas confundem, porque Jesus ele foi à casa de pecador para comer com pecador. Ele foi jantar na casa de um pecador, né? Jesus já fez isso. Mas quando se fala em celebrar memória, morte, vida, morte, ressurreição e vitória completa de Jesus, isso é algo para ser celebrado em particular, com aqueles que já fazem parte do corpo. É evidentemente que existem pessoas que fazem parte do corpo espiritual de Cristo e que ainda não passaram pelas águas do batismo. Você mesmo que está agora estudando aqui comigo esse vídeo, se você está aqui estudando porque o seu coração já está voltado para Jesus, você no seu interior, você já tomou essa decisão, no seu interior você já mudou a sua forma de viver, no seu interior, sabe, na sua mente, você quer passar pelo batismo e principalmente você já está procurando viver dentro dos princípios bíblicos, aqueles que já foram ensinados para você até hoje. Então, na verdade, você já faz parte do corpo de Cristo. Entretanto, queridos, nós falamos aqui também que o batismo simboliza o seu início, o início na sua trajetória, o início na sua introdução como membro na sua igreja local. Porque o batismo, ele testemunha para as pessoas, que somos seres humanos, que tudo isso que eu estou dizendo que está aí no seu coração, na verdade já aconteceu. Tá? Então quando você vai ao ato do batismo, como nesta foto que eu mostro aqui agora, aquele rapaz está sendo batizado ali. A partir daquele momento para frente, todos os irmãos testemunham que ele é uma nova criatura. Tá? E aonde ele for, haverá sempre alguém que vai dizer, não, esse rapaz ele é crente, ele inclusive já está batizado. Então, o testemunho do batismo para os olhos humanos, ele também é importante, Então, Jesus, ele participou da Santa Ceia com pessoas que já tinham passado por esses processos, tá? Então, a Santa Ceia, ela é para o corpo de Cristo, para aqueles que já foram batizados. Se você faz parte do corpo de Cristo e já foi batizado, querido, você deve participar da Santa Ceia. E preste atenção nas palavras que são ditas pelo pastor no momento da celebração, tá? Porque a palavra diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tem gente que se examina, aí encontra lá um problema lá dentro de si, e ao invés dele se consertar, pedir perdão a Deus, se humilhar, botar o joelho no chão ali naquele momento, falar, Senhor, me perdoa porque eu não quero continuar nesse caminho errado, eu quero me endireitar. Ele prefere virar para o obreiro que está oferecendo a Santa Ceia para ele ali, ele diz assim, ó, não, eu não quero. Não faça isso, não faça isso. Quebre essa soberba, se humilha diante do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Concluindo,
eu quero dizer o seguinte: o novo convertido, ele deve preocupar-se em se preparar, regularizando sua vida, e caso haja alguma pendência, para passar pelo batismo e tornar-se participante do corpo de Cristo, que é a igreja, e consequentemente sentir a alegria de participar da ceia do Senhor. Eu vou deixar aqui agora para você uma atividade, um exercíciozinho para ajudar no seu desenvolvimento e no seu estudo, na sua compreensão de tudo isso que a gente está estudando nesse vídeo. Tá? Pesquise as palavras abaixo e escreva o seu significado em uma folha. E depois, para você que está fazendo o preparatório na igreja, coloca numa folha e entrega lá para o professor da sua escola de preparação. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, espero que esse estudo verdadeiramente venha abençoar a sua vida. E não se esqueça, se você gostou desse estudo, deixa o seu like, se inscreva no canal e me encontre aqui no próximo vídeo para aprendermos juntos um pouco mais, tá ok? Conte comigo.